Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guiz e hoje eu serei seu professor de história nessa aula. Bom, hoje nós estaremos continuando o assunto, nosso assunto não, nossa série que estávamos realizando sobre os caminhos até a Segunda Guerra Mundial. E hoje estamos no episódio 2, que é a ascensão do nazismo na Alemanha. E depois nós teremos. E eu vou começar a explicar agora. Bom, tava tendo a Primeira Guerra Mundial, aí a Alemanha vai lá e perde. Ela perde como? Você me pergunta. Ela tinha tudo pra ganhar, não é mesmo? Ela perde. Por que que ela perde, Guizo? Porque ela falha uma ofensiva para tirar as tropas francesas, para tirar a França da guerra, para tentar conseguir um armistício. Com essa ofensiva falhando e com a Alemanha sem nenhum aliado restante na Europa, ela não vai conseguir lutar mais. Então ela vai ter que. Então, algumas semanas antes do final da guerra, o Kaiser Wilhelm II ele vai abdicar do trono da Alemanha e ele vai para Holanda. Ele vai morrer lá em 1941. Bom, aí as pessoas que decidem assinar o Tratado de Paz com os aliados não é o exército, porque o exército acha que eles conseguem ganhar a guerra ainda, que a Alemanha consegue ganhar. Ela não ia conseguir, sejamos sensatos, até porque as tropas americanas estavam começando a chegar em massa na Europa agora. Eles não tinham enfrentado tantas tropas americanas em novembro de 1918. Eles tinham enfrentado americanos, sim, vários, mas não o tanto que tava chegando, porque tava chegando tipo em massa, chega coisa de 1 milhão, mas os caras não tinham enfrentado tudo isso. Ia ser mais soldados que eles iam ter que enfrentar no front. Ô, caralho. Também não foi nada, galera. Derrubei no pente. Enfim. E aí ela vai lá, faz o armistício com os aliados e ela assina o Tratado de Versalhes. Quem que vai assinar o Tratado de Versalhes? É a elite política alemã. Os social-democratas, o pessoal que não é do exército, os filósofos, como Max Weber, por exemplo, que é um sociólogo muito importante. Bom, agora vamos falar dos termos do Tratado de Versalhes. Bom, Azul. o Tratado de Eu tô fazendo vídeo, mano. Já é a segunda pessoa que entra, cara. Mano, já é a segunda pessoa que. Eu faço parte do vídeo, cara. Relaxa. Tá bom, vou deixar você aqui. Agora você vai ficar aí reagindo. Eu vou postar meu vídeo com você aí. Beleza. Não. Tá. Por que você tem crimes de guerra e não em gravação, porra? É intencional. Eu tô fazendo um vídeo da Alemanha nazista. Oh, 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 oh. Deixa eu botar lá, deixa eu botar lá pra não te atrapalhar. Momentos, pessoal. Momentos. Ai, ai. Isso vai ficar no vídeo. Ai, ai. Bom, enfim. Onde é que eu estava? Tratado de Versalhes. Bom, que o Tratado de Versalhes fudeu tanto a Alemanha? Bom, vamos conversar sobre ele aqui. Bom, o Tratado de Versalhes reduziu o exército alemão para apenas 100 mil homens. Apenas 100 mil homens, mano. Mano, tipo, 100 mil homens é muito pouco para um exército, principalmente europeu. Não tem como se defender, realmente. Além disso, a Alemanha foi proibida de ter uma força aérea forte. Eles foram proibidos de ter força aérea total, na real. A Luftwaffe, que já existia naquela época, foi banida. E, enfim, também houve restrições navais. A Alemanha perdeu 13% dos seus territórios europeus, que no caso era a território da Alsácia-Lorena, que era bem pequenininho, mas era uma região que tinha muito alemão, e as terras que a Alemanha tinha na Polônia, que eram aquelas terras entre a Pomerânia e a Silésia e a Prússia Oriental, aquelas terras que ficavam ali no meio desses três estados. Que mais? A Alemanha foi proibida de fabricar veículos e armas pesadas. E não que ela vai ser proibida, mas ela vai ser mais impedida de produzir, de desenvolver uma indústria civil boa. Agora você me pergunta por quê? Porque não vai sobrar dinheiro. Como assim, Gizmo, não vai sobrar dinheiro? A Alemanha era uma superpotência naquela época. Bom, eu te explico.
A indenização que a Alemanha tinha que pagar para os aliados era de cerca de, pasmem, 269 bilhões de marcos alemães. Isso é muito dinheiro, você não tem noção quanto dinheiro é isso. Não dá para contar nos dedos, já começa aí. E enfim, a Alemanha fica toda fodida, o exército fica com ódio do governo e a população também fica com ódio do governo. Até porque ela começa, a população, agora o dinheiro que era destinado ao exército e população ia ser totalmente destinado justamente a pagar as dívidas da Alemanha, que ela não ia conseguir pagar, ela não ia ter dinheiro para pagar. Sem contar que o povo ficou muito puto, porque a Alemanha perdeu as colônias, perdeu todo o prestígio. O povo e o exército se sentiram traídos. Eu tinha comentado agora há pouco que ela não ia conseguir desenvolver a indústria por causa de um motivo. Esse motivo é os marcos, a dívida que ela tem é a dívida que ela tem com os aliados. E se ela não tivesse pagado, não ia ter dado isso. Mas enfim, depois da guerra, o exército voltou. A Alemanha tinha soldado pra caralho, era tipo 13 milhões de soldados. E, tipo, era muita gente, agora tava desempregada, velho. Então a Alemanha se fudeu bastante, porque o desemprego agora subiu. E bom, em 1919 tava tendo o medo do comunismo, por causa que teve a Revolução Russa, os bolcheviques lá tinham executado o czar. Tava todo aquele fuzuê lá na Rússia, tava todo mundo com medo de acontecer uma revolução inspirada na Revolução Russa. Tanto que em 22 Mussolini vai assumir na Itália. Então é isso. E agora é o seguinte, ó. O governo, ele tava com medo de acontecer uma revolução tipo a russa na Alemanha. Então eles vão convidar um certo austríaco, se é que vocês me entendem, que lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, para espionar um partido conhecido como DAP, ou seja, Deutscher Arbeiterpartei. DAP, Partido dos Trabalhadores Alemães. Esse partido ele foi fundado em 1919 por alguns membros da sociedade Thule, que no caso era uma sociedade pagã. E esse partido vai durar até 1920, que é quando ele vai ser reorganizado e vai mudar de nome. Mas enfim. Quem que é esse certo austríaco espião aí? É o bigodudo, é o famoso Adolfinho, Adolf Hitler. Adolf Hitler vai se infiltrar no partido e ele vai ficar lá de espião pro governo. Só que o que acontece? O líder do partido naquela época era um fudido, era um broxa fudido chamado Anton Drexler. E esse cara, ele não sabia discursar, o discurso dele era horrível e não conseguia fazer ninguém se sentir inspirado nem nada. Ninguém gostava dele, ele não agradava as pessoas. Aí o Adolfinho vai entrar, vai começar a discursar pro partido, todo mundo vai gostar dele. E bom, o que esse DAP se tratava? Era basicamente o partido nazista, só que ele não era nazista ainda, até porque o conceito não existia. Hitler naquela época ele já era muito assim, desse jeitão que ele ia ser. Só que ele vai se radicalizar mais ainda quando ele estiver no partido. Ele já era radical e ia só piorar quando ele entrar no partido. Esse partido era tipo, já era tudo que o nazismo tinha. Só faltou uma partezinha que é a parte econômica, que no caso era o socialismo. Sim, a economia do Hitler ela era mais virada pro socialismo. Depois eu explico para vocês. Enfim. Então o pessoal em 1920 vai colocar o Hitler no poder do partido, o DAP vai parar de existir, vai se tornar o NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ou seja, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazista. Vou chamar de NSDAP. Bom, o Adolfinho ele vai estar no partido e ele vai organizar alguns exércitos privados para o partido. O exército privado não, para algumas milícias e exércitos paramilitares, que no caso é a SA, que significa Sturmabteilung, que não sei o que significa, que por enquanto ela vai ser o grupo de poder de paramilitar principal na Alemanha. E mais pra frente ele vai criar as SS, que no caso são as Schutzstaffel, que no caso são os batalhões de defesa. Eles vão ganhar um pouquinho mais de
poder, a SS vai ser criada mais pra frente e posteriormente ela vai ficar poderosa a partir de outro ato. Enfim, o que mais a gente pode falar aqui? Ah, sim. A República, voltando à situação da Alemanha. A República de Weimar começou a pagar lá a dívida e ficou sem dinheiro. E bom, é aí que os caras falaram: nós estamos precisando de dinheiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pagar de parar de investir no nosso país para que a gente possa pagar? Ou a gente vai dar calote no agiota? Ou a gente vai começar a imprimir dinheiro que nem louco? Ah, sim, vamos começar a imprimir dinheiro que nem louco, né? Afinal, quanto mais você imprime seu dinheiro, quanto mais você imprime dinheiro, mais você vai ficar rico, né? Não, meu amigo, não é assim que funciona, não. E isso já deu errado aqui no Brasil com a política de encilhamento de Rui Barbosa. Mas enfim, o que vai acontecer? Inflação. Eu tenho aqui uma tabelinha que possui três valores de três datas, ó. 1919, 1920 e 1923. É uma conversão de dólar para marco. Bom, em 1919, um dólar valia 4,5 marcos alemães. O marco alemão é a moeda da Alemanha. Tava caro já. Só que do Brasil tá mais. A inflação brasileira do Brasil tá mais alta. O dólar tá valendo 4,70, 4,80 hoje, por aí. Bom, 1920. Ó, 1920, ó. De 4,5 marcos, o dólar subiu para 50 marcos. Bom, 1923. Cara, vocês não vão acreditar, mano. É um valor que simplesmente não dá nem pra contar com todos os dedos do pé e nem com uma parede inteira pra você contar, de tão grande que é. 4,2 trilhões de marcos valiam um único dólar. Pra se ter uma ideia, entre 1920 e 23, o valor na verdade, 1923, se não me engano, o valor de um pão na Alemanha era de 2 milhões de marcos, cara. Isso é muito caro, vocês não têm noção. E bom, ou seja, a população alemã naquela época tava toda fodida. E aí o que os caras vai fazer? O que servia o dinheiro, gente? Pra porra nenhuma. Os caras limpavam a bunda com dinheiro e queimavam dinheiro pra poder sobreviver no frio. Bom, voltando um pouquinho pra 1918. Em 1918 teve uma revolução comunista na Baviera. Aí uns caras de um grupo paramilitar chamado Freikorps foram lá e abateram essas Freikorps. Mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre eles. Esses caras eram muito fodas. Eles simplesmente eram a única barreira que a Alemanha tinha contra o comunismo. Que eles eram ex-soldados que se juntavam, formavam várias divisões e exércitos deles mesmos. Eram mercenários também. Que lutavam no Báltico, na Guerra Civil Russa, na Alemanha, para tentar evitar que o comunismo ganhasse mais poder. E os caras da Freikorps eram de todos os campos políticos desde que você não fosse comunista. Enfim, eles vão ser importantes porque Hitler num momento ele vai usar eles e depois ele vai descartar eles e julgá-los como se fossem bárbaros. Enfim, em 1920, a França vai ficar puta porque não tava recebendo o dinheiro que queria, que merecia, né? Que merecia não, que queria. E ocupa o Reno, matando algumas centenas de alemães. Talvez até mais de 1.000, 2.000, sei lá. Um número bem alto de alemães morre nessa ocupação. Em 1923, o Hitler vai tentar dar um golpe de Estado na Alemanha. E esse golpe vai ficar conhecido como Bierhauptputsch. Vai acontecer em 1923. O que vai resultar? Ele tinha apoio já, só que não era suficiente ainda. O golpe dele vai falhar. Ele vai ser preso. E o NS e o NSDAP vai de vala na Baviera. Só que é o seguinte. No dia do seu julgamento, os juízes gostaram dele. Aí o filho da puta foi lá e fez o seguinte, ó. Olha, pessoal, vou fazer um discurso aqui. Aí o cara fez um discurso todo inchado, tudo tipo bem
um discurso lá para tentar ganhar a simpatia das pessoas e mostrar seu poder político e de oratória. O cara fala um monte de coisa lá, eu não sei o que ele falou porque não deve ter nem gravado o discurso. Ele vai lá, discursa e o cara, o cara ganha 5 anos de prisão. Ele só vai cumprir 9 meses. 5 anos de prisão cumpriu 9 meses, parece o Brasil. Enfim, ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, que é um livro bem loucão, assim. Digamos que ele só coloca ali as ideias dele. Ele escreve assim em alguma parte do livro: milhões devem morrer. Literalmente está escrito. Você já sabe de quem que ele estava dizendo. Sei que vocês vão entender o plot twist. Hitler era muito antissemita, então ele queria que os judeus morressem. Ele queria matar os judeus para purificar a Europa. Porém, é o plot twist. Vocês sabem, eu vou contar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é bem fodido, digamos assim. É bem tenso. Por quê? O medo do comunismo naquela época era tanto que os Estados Unidos vão apoiar Hitler. O governo americano não. Mas vários empresários americanos de outros países vão apoiar Hitler. E agora, saindo um pouquinho do medo do comunismo, vamos voltar para Israel. Bom, British Palestine, na Palestina Britânica, estavam vindo muitos judeus para lá. Eles estavam voltando para Israel. Por que eles estavam voltando para Israel? O que tinha acontecido? Tinha o imperador Adrian do Império Romano, que ele foi lá e dizimou Israel porque Israel se rebelou e matou todo mundo que não era judeu. Então Adriano foi lá e fez a mesma coisa e matou um monte de judeu e os judeus fizeram uma diáspora. E eles nunca mais retornaram à Terra Santa, a Terra Prometida, que no caso é Israel. Aí, lá para 1920, no pós-Primeira Guerra Mundial, os judeus fizeram um esforço, inclusive o Lord Rothschild fez um esforço para que os judeus voltassem para a Palestina. Para a Palestina não, para Israel, que no caso é a Terra Prometida. E assim, o que vai acontecer? Alguns banqueiros judeus, inclusive eu não tenho certeza, mas se o Lord Rothschild vai apoiar ou não, mas vários banqueiros judeus vão apoiar o Hitler. Por quê? É o seguinte, eles queriam formar o Estado de Israel. Então, como que eles tinham que fazer isso? Eles tinham que gerar uma tensão entre os judeus e os não-judeus na Europa, para que isso acontecesse. Então, eles precisavam da criação de um Estado antissemita para que isso forçasse os judeus a irem para a Palestina, que era o lugar que mais tinha judeu. Então, eles vão financiar a Alemanha nazista até o Hitler chegar no poder. Eles vão apoiar essa criação justamente para que os judeus voltem para Israel. Ou seja, os caras são um filho da puta ao ponto de sacrificar o sangue do seu próprio povo para o bem deles mesmos. Mas enfim, vamos continuar. Bom, em 1920, depois de 1923, quando ele sai da prisão, em 1924, o que vai acontecer com Hitler? Bom, nada, porque o partido dele vai perder popularidade, já que eles vão ajudar a Alemanha com dinheiro. Os Estados Unidos vão dar dinheiro para a Alemanha dar uma segurada nos erros. A Alemanha vai se recuperar até 1918. Por quê? Não. Até 1928, que é quando a merda cai. Que é quando a merda bate no ventilador. Por quê? Bom, a Alemanha se recuperou, tinha acabado de sair de uma guerra, tinha acabado de sair de uma depressão econômica, de uma crise. A população alemã ainda tá com muito ódio e receio, mas ainda assim dá para continuar na democracia. E aí, em 1928, tá tudo bem. Ela vai continuar recebendo apoio americano e vai ter dinheiro para reerguer a indústria um pouquinho ali e pagar um pouquinho as dívidas. A Alemanha vai começar a se recuperar. Só que aí tem o seguinte. Ninguém esperava que em 1929 a porra da bolsa de valores de New York Street fosse simplesmente quebrar.
O que ferrou totalmente a Alemanha, vocês não têm noção. A Alemanha se fudeu, mano. Nossa senhora. Por quê? Os aliados ficaram putos, eles queriam receber o dinheiro das indenizações. Os americanos queriam receber o dinheiro deles de volta. E agora, pra piorar, ela não tinha mais recebendo apoio. Ela não conseguia mais sustentar as indústrias. O desemprego, o desemprego subiu de novo, saiu muito alto. Então, se fosse um rojão, o desemprego aumentou muito. E aí que fudeu. Por quê? O KPD, que no caso era o Comunista Separate Deutschland, era o Partido Comunista Alemão, e o NSDAP eram os dois partidos mais populares que tinham. E também tinha o Partido Conservador. Só que os comunistas ganharam muito apoio, tipo, cresceu muito o apoio deles. E aí os comunistas vão estar lá, de boa, eles vão começar a brigar com o NSDAP. E o que acontece? Depois que Hitler sai da prisão, ele vai começar a brigar com a SA, com o Sturmbataillon. Por quê? A SA queria fazer uma revolução, golpe de Estado, derrubar o governo. E Hitler queria tomar o governo de forma democrática, usar o Estado contra o Estado. Bom, em 1933, vai ter uma eleição onde Hitler vai tentar. Ele recebeu o apoio de novo do povo, porque tava tendo medo do comunismo de novo, porque agora a União Soviética tava aí, ela tava metendo caos nos países que tava tendo revolução comunista, ela tava, tipo, ajudando os caras. Os caras tinham medo da revolução muito mais do que nunca. O que mais tinha? De novo, o desemprego subiu, de novo, a população ficou com mais raiva ainda, então Hitler foi lá e fez o que qualquer político faria. Tomou iniciativa com isso, se aproveitou da situação e foi lá e fez discursos, fez promessas, discursos, falou que ia reerguer a Alemanha e tal. E é isso. Ganhou apoio de novo. Aí é o seguinte, ó. Ele só perdia o apoio dele, ele só perdia de apoio pro Partido Conservador. É o seguinte, ó. Vai ter eleição de 1932. O Hitler vai perder pro Hindenburg, que no caso era o herói da Alemanha. Ele era um cara muito foda, ele era um herói da Primeira Guerra Mundial. Cara inteligente, cara pica, ele era do Partido Conservador. É o seguinte, tinha um cara chamado Franz von Papen, que era um nacionalista alemão, que ele não era nazista, lembrando. Ele vai chegar no Hindenburg e falar, ó, eu sei que você não deixou Hitler ser seu chanceler, mas e se você me colocar como vice-chanceler e deixar ele de chanceler? Porque assim a gente pode controlar ele. Será que vai dar certo? Tá bom, vamos lá. O que pode dar de errado? Então é isso. Esse Franz von Papen vai convencer o Hindenburg a deixar o Hitler virar chanceler, porque Hitler, como Hitler falhou na presidência, ele foi pro cargo de chanceler. Deu certo, mas deu errado. Deu certo, vai. Deu certo. E aí, em 1933 ainda, o que vai acontecer? O Reichstag vai ser incendiado pelos comunistas. Os comunistas vão chegar lá e tacar fogo na porra do parlamento alemão. Só que tem alguns historiadores que suspeitam que seja a SA. Mas é mais aceito que foi os comunistas que fizeram isso. Os comunistas botaram fogo no parlamento. Então Hitler vai lá, se aproveita disso tudo. Ele convence o Hindenburg a assinar um decreto que dá poder pro Hitler prender todos os opositores, seja comunista ou não, para poder dar uma segurança no Estado. E aí é isso. O que vai acontecer? Hindenburg, depois de alguns meses, em 1933, vai morrer. Aí o Hitler vai fazer o seguinte, ó. Olha, pessoal, então, a gente tá sem presidente, né? Que tal se eu criar um princípio chamado das Führerprinzip, onde eu vou fundir os cargos de chanceler com o de presidente, para que eu tenha o máximo poder possível. Ele foi lá, fez isso, e agora começou a ditadura. Ele agora de verdade ele começou a prender o opositor a rodo,
começar a mandar a gente para campo de concentração. Já tinha isso já em 1932, já. 1933, no caso. Então ele já foi lá já começou a fazer as maracutaia dele lá. Aí o que vai acontecer? Bom, vai acontecer um evento chamado Noite das Facas Longas, que acontece o seguinte, ó. Hitler tava com medo do pessoal do seu próprio partido trair ele. Então o que ele vai fazer? O pessoal da SA, como eu tô desentendido com vocês são fodidos, tá? E aí ele falou com os caras da SS, que já existia naquela época, e falou assim, ó. A gente vai destruir a SA, vocês vão lá e vocês vão matar esses opositores aqui, ó. E entregou uma lista. Então os caras foram lá e mataram vários opositores do partido nazista, da SA, praticamente destruindo a SA. A SA depois disso ficou irrelevante no cenário alemão. E aí, o que acontece? A SS vai ganhar o poder que a SA tinha antes. A Schutzstaffel vai ganhar o poder, tipo, ser o exército de elite alemão, os caras, tipo... A SS era, tipo... A SA era, tipo, uma milícia, não era forte. Ela não era, tipo, foda. A SS era foda, tipo, no sentido de ser forte, não no sentido de ser bom, tá? Porque era uma merda. Porque os caras fizeram muita merda. Os caras... Inclusive, era lá que a ideologia pagã no partido nazista, tipo, na SS, a ideologia pagã no partido nazista se manifestava ali naquele grupo. Era lá onde tinha os mais radicais, Heinrich Himmler, Heydrich, essas pessoas assim. E bom, teve a Noite das Facas Longas, Hitler prendeu mais opositores, só que dessa vez dentro do seu partido. Ele matou até mesmo gente confundida, mas tudo bem. E acontece o seguinte, ó. Aí ele implementa o totalitarismo na Alemanha. Ele também consegue resolver o problema da economia alemã e fez um milagre econômico. Tanto por causa que ele recebeu apoio do cenário internacional dos capitalistas, como também dos judeus. O que mais? Hitler vai transformar a Alemanha em uma superpotência em, tipo, 3 anos. Em 1935, Hitler vai assinar as leis de Nuremberg que tiram os direitos das minorias, dos judeus. Em 1938, os judeus e as minorias já vão ser mandados para guetos e campos de concentração, perdendo todos os seus direitos. O que mais vai ter em 1938? Bom, em 1938, o Reich vai fazer o Anschluss da Áustria, que é quando a Alemanha anexa a Áustria. 1938 também, a Alemanha vai partir da Tchecoslováquia por meio da Conferência de Munique e depois de 6 meses, em 1939, vai invadir a Tchecoslováquia. Aí depois, em 1939, Hitler vai invadir a Polônia. Lá vai cacetada, vai começar a Segunda Guerra Mundial. E bom, por que ele vai invadir a Polônia? Ele queria pegar uma regiãozinha lá, que era conhecida como Corredor Polonês. E lá era uma região que tinha duas terras alemãs que estavam separadas por uma terra polonesa. Mas por que ele queria tantos territórios? Por que ele queria unificar os alemães? Ele já não tinha feito isso já com os caras da Áustria e da Tchequia? Tinha alguns alemães na Polônia, e também porque uma parte da ideologia do nazismo, que é o que a gente vai começar a falar agora, envolve uma coisa chamada Lebensraum. O que é o Lebensraum? É a terra vital, ou seja, o Lebensraum são todos os territórios que vão desde algumas terras da França até tipo a Rússia europeia inteira, que era um lugar onde o povo germânico deveria sobreviver, devia viver e coletar recursos para si mesmo. Por que ele escolheu aquelas áreas da Rússia? Porque elas eram as mais férteis, meu amigo, mais cheias de recursos, mais desenvolvidas. E também porque ele tinha uma cruzada contra o comunismo que ele queria fazer. Bom, quais que são características do nazismo? Bom, você tem a oposição ao capitalismo e ao comunismo. Você vai ter o antissemitismo, o paganismo e várias gnoses, porque alguns membros do partido nazista eles vão ser muito heréticos em relação às religiões cristãs. Alfred Rosenberg vai chegar a acreditar que Hitler era um homem ariano, tipo, what the fuck. Bom, além disso, vai ter o ultramilitarismo, ultranacionalismo, racialismo, totalitarismo, a teoria do Lebensraum
como eu disse, e agora a gente vai para a questão econômica. Como que era a economia do Reich? Bom, era uma economia extremamente centralizada. Existia somente um único e grande sindicato para tudo, que, se não me engano, se chamava Volksgemeinschaft, que no caso era no caso era uma espécie de grande sindicato. Os caras queriam criar os caras criaram um sindicato gigante na Alemanha somente para fazer uma economia cada vez mais centralizada. Enfim, esse aqui é meu vídeo sobre isso. Bom, eu acho que dá pra dar uma hypada boa aí pra vocês pro vídeo da Segunda Guerra Mundial. Que eu pretendo soltar até o final das férias. Eu tenho mais uns 2 vídeos pra falar ainda. 2 ou 3. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E esse foi meu vídeo. Falou!